Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 392, Esquecimento do Passado. Vamos lá. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então vamos entender isso. Quando nós estamos na erradicidade, nós temos plenos conhecimentos, plena lembrança de quem somos, do que fizemos, das nossas necessidades, de tudo aquilo que vivenciamos até então. Mas ao reencarnar, muitas vezes, nós buscamos uma oportunidade de nos redimir de erros do passado. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele colocou um véu sobre as nossas lembranças, para que haja mais espontaneidade nas nossas ações. Então, se nós nos deparamos com alguém a quem fizemos muito mal, e não nos lembramos de que fizemos mal a essa pessoa, se nós fizermos bem a ela, será de uma forma espontânea, porque nos transformamos. Mas se nós nos lembrássemos que havíamos feito mal àquela pessoa, nós desejaríamos fazer o bem a ela para nos redimir. Então, percebe a diferença? A evolução se demonstra pela transformação íntima pela qual nós passamos. O desejo de não fazer o mal. Então, quando reencarnamos, esquecemos de tudo que nós fizemos. Trazemos as intuições do que nós aprendemos, do período que nós passamos na erradicidade, e para nos fortalecer diante das provas. Mas se nós já soubéssemos as dificuldades vivenciadas, as provas não seriam espontâneas. Então, por isso, o esquecimento. Como disse o Espírito a Kardec, Deus, Ele nos permite esquecer o passado, porque se nós nos lembrássemos plenamente de quem fomos, seríamos ofuscados por Ele, como uma luz intensa que nos deixa cego. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando deste modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, ao princípio que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes.
Se entrando em nova existência o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então é bem aquilo que eu disse antes. Nós temos o esquecimento do passado como uma possibilidade de agirmos de uma forma mais espontânea. É o que ele diz aqui. Se nós nos lembrássemos de tudo, teríamos dificuldade de conviver com certas pessoas que um dia nos ofenderam, nos fizeram mal. Mas se nós não lembramos desse mal que recebemos, apesar de termos assim uma intuição, né, simpatia ou antipatia, como nós estudamos em questões anteriores, apesar de termos essa antipatia pela pessoa, não lembrando o motivo, nós podemos resistir ao mal e tratá-los como irmão, usufruindo da oportunidade. Então, o esquecimento é uma dádiva de Deus para que nós possamos ter condições de evoluir. E isso só acontece enquanto estamos encarnados. Quando retornamos à pátria espiritual, de onde viemos, né, como ele diz, nossa vida primitiva, nós nos lembramos plenamente de quem somos. E mesmo na adolescência, depois do período de infância, em que nós vamos vivenciar as experiências da inocência, né, nessa nova encarnação, a partir da adolescência, quando nós retomamos a nossa personalidade, nós passamos a sofrer a influência das vidas passadas, porque foram através dessas experiências que nós constituímos quem somos intimamente, a nossa personalidade, os nossos valores. Então podemos resistir ao mal, podemos sucumbir diante das provas, mas sempre haverá um espírito nos acompanhando, nos intuindo, um espírito protetor que Deus designa para que nos ajude a evoluir, porque ninguém aprende sozinho, né? É preciso que hajam professores. E esses espíritos, eles nos acompanham, nos intuem quando estamos em sintonia com eles, quando aceitamos as sugestões e escolhemos bons caminhos, né? Kardec ainda comenta: embora em nossa vida corporal não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bom e de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado, tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então é isso. A nossa consciência vai mostrar situações que nós nos sentimos à vontade, tranquilos, são aquelas que são aceitas pela nossa consciência. As situações em que nós sofremos, temos aflições, dificuldade de aceitar, de compreender, hesitamos diante da execução, essas são alertas que a nossa consciência nos traz para que nós resistamos ao mal. Porque muitas vezes somos reincidentes, né, nos problemas vivenciados na vida corpórea. A convivência no plano espiritual nos permite aprender mais. Então, entre uma encarnação e outra, retornamos à Terra um pouquinho melhores. Por isso as provas, as expiações nos são oferecidas, porque temos condições de superá-las. Porque Deus, sendo infinitamente misericordioso, não iria exigir de nós algo que nós não pudéssemos dar. Então, essa aceitação, né? Essa resignação diante da vida é que nos traz paz. 394. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, razões para se aborrecerem. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ora, pergunto, se na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós
e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles de que fala, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses devem compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. Mas há outros mundos em que os habitantes situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Contudo, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. É preciso compreender o que significa evolução. Então, o espírito ele evolui à medida em que ele compreende e pratica as leis divinas. Então, quanto mais caridoso, quanto mais amoroso, quanto mais é capaz de perdoar ou de não se ofender, são características de espíritos que evoluíram. É nesse sentido que vai a evolução, não está diretamente relacionada com a matéria. A matéria, ela é um impedimento para que espíritos inferiores tenham total liberdade. Então, estamos limitados pelo nosso perispírito e mais ainda pelo nosso corpo, por causa da nossa ignorância. À medida em que nós vamos aprendendo a exercitar as leis de amor, nós vamos evoluindo e essas barreiras vão diminuindo também, nós vamos nos desmaterializando. Essa liberdade nos permite compreender melhor as situações da vida. Então, aquele que já errou e que já passou pelas provas, né? Nós estamos falando de um mundo superior ao nosso, um mundo onde não há mais provas e expiações. É um mundo superior. Ainda não são perfeitos. Vamos falar no mundo de regeneração. Então, os espíritos ainda não são perfeitos. Eles ainda vão passar por tribulações, ainda haverá dor, mas essa dor será encarada de uma forma diferente. Porque o espírito em regeneração, ele já tem consciência de que precisa evoluir, de que precisa melhorar. Então, ele se posiciona diante do sofrimento, das aflições da vida, de uma forma diferente, tem outra postura. E ele não precisa se lembrar das provas, das vicissitudes passadas em mundos inferiores para dar valor àquela situação, porque ele já evoluiu, aprendeu. Então, a evolução, ela se dá pelo aperfeiçoamento das práticas do Evangelho, da vontade de amar ao próximo, respeitá-lo, onde não haverá mais mágoas, nem angústias, nem ódio, nem sofrimento. Nós vamos nos deparar nos mundos de regeneração com os nossos próprios erros e lutar contra eles, por isso chama-se regeneração. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a infelicidade do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas as que tenham sofrido? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus faz é bem feito, e não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente, em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando, em consequência, o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que é necessário, e nos basta a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Priva-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, e esse conhecimento poderia gerar o mais desastroso efeito sobre as relações sociais. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente
com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa, razão porque neles as criaturas se lembram de suas existências anteriores, como nos lembramos do que fizemos na véspera, quanto à estada que possam ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. Então é isso. Esquecemos do passado para nos proteger. Temos a oportunidade de viver espontaneamente situações que já vivemos anteriormente e que sucumbimos. E que agora, um pouco melhores, já tendo vivido algumas consequências, possamos tomar decisões diferentes, de uma forma espontânea, pelo nosso desejo, e não pela consciência pesada ou pela culpa. O esquecimento do passado nos proporciona isso. Bom, o nosso tempo terminou. Na semana que vem nós retomamos esse mesmo tema a partir da questão 395. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, nos auxiliando a compreender um pouco melhor todos os desígnios do Pai na condução dos caminhos que nos levam à perfeição. Que as vossas bênçãos nos fortaleçam e que, confiantes e serenos da justiça e da misericórdia do Pai, tenhamos a força de vontade de mudar aquilo que se faz necessário e nos tornarmos pessoas mais felizes. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.